Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui, né, para nossa aulinha. Não esqueçam, na hora de mandar as atividades, se identificar, tá? E quem está em débito com a professora, por favor, tenta colocar as atividades em dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre o reino das plantas. Nós falamos na aula passada sobre a divisão, então agora a gente vai estudar as estruturas. Vamos começar pela raiz, caule e folha, tá? Nos vegetais, as células elas encontram-se agrupadas, ou seja, onde elas formam os tecidos. Então, em cada tecido, em razão das diferentes funções, ela assume formas diversas. Já esses tecidos especializados, que é o de revestimento, tem outros que é para a produção de alimentos e tem outros que são responsáveis pelo crescimento. E esses tecidos se agrupam para formar vários órgãos dos vegetais, que é o que nós vamos ver a partir de agora. A raiz, o caule e a folha. O que é uma raiz? É um órgão de fixação e de absorção de nutrientes e minerais. Tá? As plantas elas apresentam diferentes tipos de raízes. Como resultado das mudanças adaptativas, elas acabam sofrendo para permanecer no ambiente. Então, de forma geral, as raízes apresentam regiões que são denominadas, né? Coifa ou caliptra, né? Ela protege o ápice da planta, que é o finalzinho que tem na raiz, que é responsável pelo crescimento. Ela também apresenta a zona meristemática, né, que é uma região dotada de células que determinam o momento que começa a se dividir e aumentar de tamanho. Ela também apresenta o que nós chamamos de zona lisa ou de alongamento, que ela é responsável pelo crescimento do vegetal. Ela também tem a zona pilífera, né, que onde contém pelos absorventes, e esses pelos eles são responsáveis pela absorção de água e sais minerais. Também zona suberosa ou de ramificações, que já está dizendo, é onde surgem raízes laterais ou secundárias, e isso aumenta a área de absorção desses nutrientes, né? Quais são os tipos de raízes? Elas podem ser subterrâneas, elas podem ser aéreas. Elas são subterrâneas quando são tuberosas, axial ou pivotante, fasciculadas ou cabeleira. Essas tuberosas, elas acumulam substâncias para sua sobrevivência. É o caso da cenoura, beterraba, mandioca. Axial ou pivotante já são raízes onde tem uma porção principal com ramificações, né? E são plantas, são raízes pequenas. Fasciculadas ou cabeleira recebe esse nome por não ter essa porção principal. No caso das raízes aéreas, elas podem ser tabular, são raízes secundárias, né? E atinge uma superfície onde fixa bem no solo e ela tem um desenvolvimento bom. Também tem as respiratórias ou pneumatóforas, né, que são plantas, são raízes subterrâneas e crescem em direção a essa superfície. Com isso, permite uma melhor troca gasosa com o meio em que se desenvolve. As raízes escoras ou de suporte, já está dizendo o nome, né? Elas partem do caule e desenvolvem-se em direção ao solo, fixando essa planta. A raiz tuberosa é uma raiz que armazena grande quantidade de nutrientes, né? Beterraba, cenoura, a mandioca, a batata doce, né? Aéreas sugadoras ou parasita, já está dizendo, né? Condiciona-se a sugar nutrientes de plantas hospedeiras, né? Então, as plantas com seu desenvolvimento, elas podem ser tipo da raiz subterrâneas e aéreas. O que vem a ser o caule? Caule, tá? É quem conduz a água e os sais minerais da raiz, as folhas, e é o caule.
E é também o caule que é responsável pela condução dessa seiva orgânica que produz nas folhas para todas as partes da planta, né? Ela tem dois processos, chamados de seiva bruta e seiva elaborada. Uma ela sai da raiz para fora e a outra ela vem de fora para dentro. E são conduzidos por vasos lenhosos ou xilema. Ele é a seiva bruta, porque ele sai da raiz, né, produzindo água e sais minerais, e volta com a seiva elaborada pelos vasos liberianos ou floema, onde ele traz da folha para a raiz e as outras partes da planta. Os tipos de caule. Os caules, eles podem ser aéreo, né, e eretos. É do tipo tronco, que ele é mais resistente e ramificado, ele é mais comum em árvore de médio e grande porte. Ele também pode ser do tipo haste, ele pode ser fino, frágil, ramificado e verde, né? Ele também pode ser do tipo estipe. Ele não tem ramificações, ele tem folhas apenas na ponta e não tem uma gema lateral. Ele pode ser do tipo cômo, que ele é cilindro e apresenta nós bem visíveis. Eles também podem ser trepadores, né? Que crescem apoiando-se e enroscando-se em outros tipos de suporte. Eles também podem ser rastejantes, porque crescem junto a essa superfície desse solo, e nele eles fixam em diversos pontos por meio de raízes. E aí você vê a imagem dos tipos de caules aéreos, para que você saiba e você possa diferenciar. Em, uma, em um caule, como é que a gente pode identificar essas estruturas? A gente chama de gemas ou broto. Ele é responsável pela formação dos ramos. O que é a gema apical? Gema apical é aquela que garante o crescimento desse caule, né? O que passa a ser essa gema lateral ou axial? É rica em um tecido meristemático, né, que eu havia falado, onde ele constitui as células, que é capaz de dar origem a ramos, dar sustentação às folhas e também a flores, né? Entre um galho e outro, a gente chama de nó, que é o local de encontro das gemas laterais. E o entrenó, ele é a distância que dá de uma região, tá, para outra, permitindo com que esse caule ele se desenvolva. Os caules também eles podem ser subterrâneos, né? Eles podem ser tubérculos, que são caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas nas plantas. Eles podem ser em forma de bulbos, né, que são pequenos caules subterrâneos, onde eles são recobertos por numerosas folhas modificadas. Eles podem ser do tipo rizoma, que são caules subterrâneos que se desenvolvem horizontalmente debaixo do solo, junto à sua superfície. O caule aquático, né, são na sua maioria poucos desenvolvidos e eles são seres, são fotossintetizantes. Existe também, gente, os caules modificados. Eles vêm em forma de espinhos, eles vêm em forma de gavinhos e eles vêm em forma de cladódio. Por que esses nomes? Os que vêm em forma de espinho, eles são ramos rígidos, pontiagudos, onde eles ficam presos no caule. Se você observar um pé de limão, um pé de laranja, né, ele tem uns espinhos bem afiados. Esses cladódios são caules achatados, eles são clorofilados que armazenam água. É o exemplo do figo da Índia, né? Do mandacaru também é um exemplo. E os gavinhos são caules onde eles, com os pequenos galhos, eles se agregam em outro e se sustenta. A uva, né? A plantação de uva, você vê que precisa de uma armaçãozinha de ferro para que ele se enrosque aquilo ali para dar sustentação e o desenvolvimento da planta. O maracujá, o chuchu, né?
Então, tudo isso ele precisa se agarrar a esse suporte para que ele possa se desenvolver. Bom, as folhas. As folhas é um vegetal que faz parte das plantas terrestres. Ela surge do caule e nela é realizada a fotossíntese, ou seja, onde o alimento para as plantas ele é produzido. Além disso, essas folhas também libertam o oxigênio necessário para a respiração, né? E aí as partes dessas folhas passam a ser o limbo, né? Pecíolo, estípula e bainha. São essas quatro partes onde eles fazem com que proteja essa folha. Os tipos de folha, ela pode ser completa, ela pode ser incompleta. Dessa incompleta, ela se subdivide em simples e compostas e elas também podem ser modificadas, tá? Até a próxima, tá certo? A gente vai ter atividade. Ao mandar atividade, você se identifica, tá certo? E não esquece de mandar para a prova.